Hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: a sabedoria da generosidade. A sabedoria da generosidade. Nós iremos ler Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Palavra do Senhor. Amados irmãos, talvez um dos versículos da Bíblia mais citados e citados de forma incorreta seja 1 Timóteo 6, versículo 10. Muitos fazem a seguinte citação, eu acredito que Paulo registrou assim a passagem bíblica: o dinheiro é a raiz de todos os males. Foi isso que Paulo escreveu? Não foi isso que Paulo escreveu. Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Na verdade, inclusive, dentro de uma perspectiva bíblica, principalmente naquilo que concerne a aliança de Deus com Israel, no livro de Deuteronômio, o dinheiro pode ser uma coisa boa, obviamente, quando ele é usado para a honra e para a glória do Senhor. Não é o dinheiro que é o mal, ou não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor, é o apego, é a idolatria aos bens materiais. Essa é de fato a raiz de todos os males. Uma célebre citação de Abraham Lincoln, o antigo presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: o dinheiro é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. O dinheiro é um excelente empregado, um excelente funcionário, mas é um péssimo patrão. Veja, amados irmãos, que o cristão, ele tem duas reflexões para fazer diante do seu uso dos recursos materiais que o Senhor nos dá. E a primeira reflexão que nós precisamos fazer é essa: quem nós amaremos? É ao Senhor ou é o dinheiro? Quem é que dominará os nossos corações? Quem é que povoará os nossos pensamentos? Onde nós iremos canalizar os nossos esforços, o nosso suor? É no dinheiro ou é ao Senhor? E a segunda reflexão, irmãos, é exatamente essa: quem serve a quem? É nós que servimos ao dinheiro, ou é o dinheiro que será o nosso servo? Cristo, irmãos, o sábio perfeito, aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme Paulo escreveu em Colossenses 2,3. Cristo, no meio do Sermão do Monte, falando sobre o perigo de ter o dinheiro como patrão das nossas vidas, ou amarmos mais o dinheiro do que a Deus. Cristo nos ensinou exatamente isso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. E irmãos, exatamente com isso em mente, é nessa perspectiva que nós precisamos ler e analisar aqui o texto de Provérbios, versículos 9 e 10. Exatamente, irmãos, porque esses dois versículos, eles estão dentro de um contexto maior, dentro de um contexto mais amplo. Não é que eles aparecem aqui
isoladamente, ou eles estão aqui isoladamente, ou funcionam de forma autônoma. Na verdade, existe aqui todo um contexto, existe aqui uma lógica onde esses dois versículos aparecem. Que lógica, pastor? A lógica ou o tema da confiança no Senhor. Eu quero que você coloque aí o seu olho santo novamente comigo. No início do versículo 5, é onde começa, irmãos, a lógica que o proverbialista está continuando nos versículos 9 e 10. Início do versículo 5, você pode ler comigo apenas a primeira frase. Diz o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração. Isso aqui, irmãos, é muito importante. É a partir dessa ordem de se confiar em Deus que nós encontramos os versículos 9 e 10 de Provérbios. E é exatamente dentro desse tema da confiança que muito provavelmente nós iremos tirar uma grande pergunta. Que pergunta, pastor? Será que eu e você cremos que o Senhor é capaz de suprir as nossas necessidades? Essa é a pergunta que nós temos ao ler Provérbios 9 e 10, à luz do seu contexto maior presente no versículo 5. Será que eu e você confiamos que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades? Lembremos-nos, irmãos, para quem esse texto foi escrito. Para quem esse texto foi escrito? Você já sabe. Para quem não sabe, leia as duas primeiras palavras do versículo 1. O que é que nós vemos? As duas primeiras palavras do versículo 1. O que é que diz aí? Filho meu. Salomão está conversando com o seu filho. Muito provavelmente Roboão, o futuro sucessor do trono de Israel. E sem sombra de dúvida, amados irmãos, uma das coisas que o coração desse jovem será tentado, e isso quando ele assumisse a posição de governante-chefe de Israel, rei de toda a nação, uma das coisas que o coração desse jovem seria tentado era em relação às riquezas. Você consegue perceber isso? Que Roboão, irmãos, como rei de Israel, aí recebendo como herança todos os tesouros que o seu pai haveria de lhe deixar, uma das coisas que o coração desse jovem, para quem Provérbios 3 muito provavelmente foi escrito originalmente, primeiramente, é exatamente a tentação das riquezas. E outra coisa, sem sombra de dúvidas também, Roboão, quando a coroa fosse colocada na sua cabeça, ele iria desfrutar e perceber todas as coisas que vêm com o dinheiro: servos, banquetes e mais banquetes, pessoas à sua volta, influência, irmãos, enfim, tudo do bom e do melhor. Como rei, era isso que de fato Roboão iria ter. E o seu pai, Salomão, sabe disso. Salomão era, além de ser o homem mais sábio da terra, era o homem mais rico. Você lembra? Salomão era o homem mais rico. E ele, como homem rico e sábio, sabe que o seu filho será tentado exatamente nesse sentido. E ele, como um pai atencioso, está aqui preocupado em como Roboão, quando sentar no trono de Israel,
irá gerir tantos bens materiais, tantas riquezas, tantos tesouros, se esse menino irá, de fato, empregar todos esses recursos de forma sábia, ou irá utilizá-los e desperdiçá-los de forma dissoluta, de forma insensata. Então perceba isso. Na verdade, eu preciso que você perceba isso. Salomão, quando sentasse no trono de Israel, iria precisar responder as mesmas questões que nós perguntamos inicialmente. Quem é que ele vai amar mais? Deus ou o dinheiro? A quem ele vai se dedicar mais? A Deus ou ao dinheiro? Quem é que vai ser servo de quem? É Roboão quem vai servir aos bens materiais? Ou como um rei sábio, e é por isso que Salomão direciona esse provérbio entre os demais ao seu filho, como rei sábio ele irá se fazer valer de tudo aquilo que ele iria receber enquanto rei, para a glória do Senhor, ou se ele vai ser servo do dinheiro. Eram essas as questões que Roboão iria precisar responder durante a sua vida, diante de tanta fortuna, diante de tantos bens materiais. Esta, irmãos, infelizmente, é uma situação que nós presenciamos nos nossos dias. Que situação, pastor? Você e eu percebemos que um dos sintomas de que o pecado nos depravou radicalmente, ou seja, na raiz, ou se você preferir, uma das consequências do pecado original, cometida pelos nossos primeiros pais, em Gênesis 3, é exatamente isso. Um homem é um ser ganancioso, e nós vivemos em uma sociedade extremamente materialista. Estou falando alguma besteira, irmãos? A ganância que reside no coração humano, esse materialismo desenfreado que nós vemos pelas ruas, em meio à sociedade, irmãos, é um sintoma ou é consequência do pecado que foi cometido pelos nossos primeiros pais, lá em Gênesis 3. Eu não sei se você percebe que antes de Gênesis 3, naquele maravilhoso jardim, os nossos pais tinham tudo. Materialmente falando, eles tinham tudo. Tudo aquilo que eles precisavam. Tesouro, irmãos, leia o que é que tinha no jardim do Éden. Para você ver as pedras preciosas, as riquezas que estavam presentes no Éden. Tinham conforto, irmãos. Não sentiam necessidade de absolutamente nada. Absolutamente nada. Em seus corações não havia espaço para ambição, para avareza ou coisas do tipo. Mas depois que o pecado entrou, depois que nós, neles, fomos expulsos daquele lindo jardim, depois que nós, neles, fomos obrigados a viver a leste do Éden, aí nós percebemos o quanto o homem tem colocado no lugar do Senhor tantas coisas, e entre essas coisas que estão presentes no nosso coração, que nós as idolatramos, é exatamente o dinheiro. O homem é idólatra do dinheiro. Nós não precisamos ir muito longe para perceber isso. As pessoas matam por dinheiro. Mulheres se expõem nas redes sociais por causa de dinheiro. Famílias são desfeitas na frente do juiz por conta de divisão de herança. Pessoas se corrompem, irmãos. Eu estou falando aqui desde altos governantes
Até funcionários comuns, pessoas se corrompem pelo mesmo motivo. É o dinheiro. Nós, de fato, estamos vivendo em uma sociedade extremamente materialista. Sabe o que é mais infeliz? É que isso tem entrado ou já entrou. E entrou de forma sorrateira nos arraiais da igreja do Senhor. Como, pastor? Através da nociva teologia da prosperidade. Prosperidade, que tem tornado alguns daqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro em pessoas igualmente gananciosas e materialistas. Você não sabe o perigo, a nocividade dessa doutrina dos infernos, doutrina da prosperidade, tem tornado muitos cristãos gananciosos, avarentos, materialistas, e a igreja do Senhor precisa reagir. Reagir como, pastor? Reagir, por exemplo, fazendo a oração que o salmista fez no final do Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E à medida, amados irmãos, que o Espírito Santo for nos mostrando esses caminhos maus, né? À medida que o Espírito Santo for nos exortando, revelando que ainda existe alguns resquícios da idolatria ao dinheiro em nossos corações, que nós de pronto recorramos à cruz do Senhor, que nós recorramos aos pés do Salvador, porque de fato, irmãos, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo Jesus é capaz de nos purificar de todos os pecados, inclusive os pecados relacionados ao dinheiro. Eu preciso, irmão, de fato enfatizar isso aqui para você. Cristo Jesus, a obra que Cristo realizou em nossas vidas, essa regeneração tão graciosa que Cristo operou em nossos corações, ela impacta todas as áreas da nossa vida. Impacta a forma que nós pensamos, impacta aquilo que nós fazemos, impacta, irmãos, a maneira que nós reagimos a determinados estímulos, impacta também a forma que nós lidamos com o dinheiro. Cristo pode nos salvar da idolatria aos bens materiais, colocando isso de forma muito clara para você. Quando Cristo nos salva, Ele salva também o nosso bolso. Você é salvo em Cristo Jesus? Amém. Amém aí, crente, amém. Cristo salva também o nosso bolso. Cristo muda a forma como nós lidamos com o dinheiro, enxergamos o dinheiro, ou valorizamos o dinheiro. Cristo nos salva, irmão, dessa idolatria, desse apego aos bens materiais. Cristo nos salva disso. E pastor, e se eu tenho dificuldade nessa área? Meu conselho é o mesmo. Recorra aos pés do Salvador, a cruz de Cristo Jesus, porque Ele de fato pode mudar o homem em todas as áreas, inclusive naquilo que é concernente ao dinheiro. Amém, amados irmãos? Com isso em mente, quero caminhar com você indo um pouco mais nesses dois versículos de Provérbios 3, voltando aqui ao contexto dos versículos 9 e 10 desse provérbio, que é a confiança no Senhor. Você já sabe disso. Há uma forma que eu e você comprovamos que de fato cremos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. Como, pastor, nós comprovamos que nós cremos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades? Diga comigo o versículo 9. Vamos ler juntos o versículo 9? Amém? Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A primeira questão que nós precisamos entender
aqui é que Salomão não está criando, sabe, nenhuma doutrina nova. Ele não está criando nenhum princípio bíblico novo. Ele poderia, pastor, claro, inspirado pelo Espírito Santo, Salomão poderia estar aqui nos trazendo um princípio bíblico novo e não teria nenhum problema. Só que não é o caso. Salomão, irmão, de fato, está fazendo uso daquilo que Deus havia revelado aos israelitas séculos atrás. Séculos atrás, antes mesmo de Israel tomar posse da terra prometida, Deus, através de Moisés, ordenou que o seu povo trouxesse ao Senhor os frutos da sua colheita. Isso está em Deuteronômio 14. Se chegar em casa, vai ler Deuteronômio 14, vai ver que o pastor está realmente fazendo as conexões corretas. E Salomão está fazendo uso, irmão, desse texto. Mas não apenas isso. Em Deuteronômio 26, um outro texto que você vai ler quando chegar em casa, amém? Você vai perceber que Deus, através de Moisés, também instruiu que toda a nação de Israel, agora sim, quando tomasse posse da terra prometida, trouxesse ao Senhor as primícias. Primícias é o quê? Primeiros frutos. As bênçãos, os bens da colheita que Deus iria lhes dar naquela terra que emana leite e mel. Isso aqui, irmãos, é extremamente importante. O que é que o povo de Israel precisava fazer? Devolver ao Senhor como ação de graças. Como que, irmãos? Ação ou ações de graças. Devolver ao Senhor aquilo que Deus havia lhes concedido. Então perceba isso. Salomão não está tirando nada da sua cabeça. Salomão não está aqui se baseando na sua experiência de vida e através dela passando para o seu filho algo que ele verificou que dava certo, que funcionava. Não. Salomão está ensinando a Roboão a Bíblia. É isso que este pai sábio e atencioso está fazendo com o seu filho, ensinando a Bíblia, ensinando uma parte, uma seção específica da lei do Senhor ao contexto de vida do futuro rei de Israel, o jovem Roboão. Amém? Existe outra coisa que é bastante interessante de nós percebermos. Que coisa, pastor? Roboão não apenas está ensinando a Bíblia, Salomão não está apenas ensinando a Bíblia para Roboão. Salomão não é apenas um professor, ou não foi apenas um professor, foi um exemplo também. Você consegue perceber isso? Que a generosidade, ou o princípio da generosidade, antes de Abraão, de Salomão ensinar para Roboão, é tantoão, né? Antes de Salomão ensinar para Roboão, ele foi um exemplo disso. Não só Salomão, agora eu falei certo. Também Davi, saí dos anos. Também Davi, avô, vou voltar para o avô de Roboão, foi exemplo de generosidade. Você percebe isso? Lembremos-nos, Davi foi aquele em quem surgiu o sentimento, nasceu o propósito de construir uma casa ao Senhor. Davi, irmãos, se incomodou, em determinado momento Davi ficou extremamente incomodado de viver em um palácio suntuoso, enquanto a casa de Deus morava em tendas. E mesmo, veja, mesmo quando Deus disse para Davi, não vai ser você que vai construir ou edificar a minha casa. Mesmo quando Deus deu uma negativa a Davi, ele mesmo assim não se eximiu de comprar, de preparar os materiais que seriam utilizados na construção do templo. É uma pessoa generosa ou não? Roboão tinha no seu avô um exemplo de generosidade, sim ou não? Sim, amados irmãos. Além disso, agora vem Salomão, que só
utilizou tudo do bom e do melhor. Madeira da mais alta ou de altíssima qualidade, ouro sem conta, pedras preciosas aos montes, enfim, irmãos, de novo, tudo do bom e do melhor. Se esse jovem aqui tinha um exemplo de generosidade, ele os tinha dentro da sua casa, olhando para o seu pai, olhando para o seu avô, olhando para aqueles que faziam parte, estavam mais próximos ao seu contexto de vida. Então perceba isso, Davi e Salomão foram para Roboão, vou me atrapalhar nos anos de novo, eu tenho certeza. Foram para Roboão, modelos, exemplos de generosidade. Você percebe isso? Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos também atrás desses exemplos, irmãos, de generosidade. Tem, irmãos, no Novo Testamento, exemplos de generosidade, sim ou não? Sim? Amém? Quais? Muitos aqui talvez pensem na oferta da viúva pobre, né? Conforme lá os relatos de Marcos 12, Lucas 21, bom exemplo. Talvez alguns pensem no exemplo das igrejas gentílicas que ofertaram e ajudaram os crentes de Jerusalém naquele período de fome que se abateu sobre a terra, conforme o registro do livro de Atos. Talvez outros aí pensem na igreja de Filipos, né? Igreja que apoiava, financiava o ministério, né, de Paulo, o ministério de pregação de Paulo. Outro ótimo exemplo. Mas entre todos estes, irmãos, nós não podemos nos esquecer de um exemplo, que é o maior de todos. Qual é o maior exemplo de generosidade que nós temos? Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de generosidade. O que foi que Jesus Cristo deu? Ele se deu por completo. Ele deu tudo de si. Ele que era rico se fez por nós pobre. Ele deu a própria vida. Como a nossa irmã Ellen tem cantado em alguns domingos, quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? De certo modo, queridos irmãos, a nossa situação nem se compara com a situação de Roboão. Você percebe isso? A nossa situação, de certo modo, nem se compara com a situação de Roboão, porque Roboão poderia dizer: ok, pai, você me foi um bom exemplo, você me é um bom exemplo, vou seguir o seu exemplo. Quando nós olhamos para Cristo, irmão, nós ficamos em uma situação extremamente delicada, complicada. Porque Roboão, ele poderia simplesmente ser motivado pelo exemplo do seu pai. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, o nosso irmão mais velho, que também é o nosso Senhor e o nosso Salvador, a situação é outra. Nós continuamos sendo motivados pelo exemplo de Cristo. Amém? Amém, amados irmãos? Mas não apenas motivados. O exemplo do Senhor nos constrange, irmãos. Nos constrange. Roboão poderia, as atitudes de Roboão, a generosidade de Roboão, poderia se comparar, poderiam se igualar às atitudes generosas de seu pai ou de seu avô. As nossas atitudes, irmãos, nunca irão se comparar às atitudes generosas de Cristo Jesus. Nunca irão. De fato, entenda isso. Quando nós somos generosos, nós estamos seguindo um exemplo. Que exemplo, amados? Qual é o exemplo que nós seguimos quando nós somos generosos? O exemplo de Cristo. Perceba isso. Quando nós temos atitudes generosas, quando nós empregamos uma parte do nosso dinheiro para a glória de Deus, na obra do Senhor, quando nós, irmãos, de fato devolvemos a Deus aquilo que o Senhor já nos deu e nos deu mais, nós fazemos isso, nós estamos seguindo um exemplo.
O exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não apenas nos salvou, tome nota disso, perceba isso. Cristo não apenas nos salvou. Cristo, irmãos, Ele nos motiva através do seu grande exemplo. Nós temos em Cristo Jesus um modelo de vida a seguir, que é o modelo de generosidade de Cristo. Amém, amados? E aí, nós chegamos no versículo 10. Talvez o versículo mais emblemático dessa passagem. Esse provérbio termina com Salomão respondendo uma pergunta. Que pergunta, pastor? Deus é verdadeiramente capaz de suprir as nossas necessidades? Você já se fez essa pergunta? Deus é verdadeiramente capaz de suprir as nossas necessidades? Vamos ver o versículo 10, lê comigo o versículo 10, vamos ler juntos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. 2 destaques eu preciso que você faça. Primeiro destaque, na expressão encherão fartamente. Encherão fartamente. E o segundo destaque, transbordarão. O que, pastor? Primeiro lugar, destaque aí, encherão fartamente. E depois transbordarão. Veja, para que eu e você não pensemos que Salomão é adepto da teologia da prosperidade. Para que eu e você não pensemos que Salomão é adepto da teologia da prosperidade, nós precisamos nos lembrar de que, como um rei que seria, Roboão não está tão distante da realidade apresentada aqui no versículo 10. Você percebe isso? A vida de um rei, irmão, seria uma vida de regalia. Todo mundo concorda? A vida de um rei seria uma vida cheia de dinheiro. Todo mundo concorda com isso? Então, não era que Salomão está aqui falando de algo que para Roboão seria o absurdo dos absurdos. Não é isso. Só nesse argumento a teologia da prosperidade já cai por terra. É só estudar a Bíblia, irmãos. Quem estuda a Bíblia não cai nessas bobagens, tá? Simples assim. Mas há algo que Salomão, quase que eu me atrapalho, quer ensinar para o seu filho. Porque ele poderia dizer assim para o seu pai: ok, pai, mas sim, sei que o senhor está me dizendo, eu já vou ter naturalmente. E o pai, o rei Salomão, quer que ele, Roboão, perceba o seguinte: uma coisa, meu filho, é o que você naturalmente pode ter. Isso aqui é muito importante, irmãos. Uma coisa, meu filho, é o que você naturalmente pode ter. Outra coisa é aquilo que Deus graciosamente pode lhe dar além da medida. É esse o princípio que Salomão e o Espírito Santo, através dele, quer nos ensinar aqui. Uma coisa é algo que naturalmente nós podemos ter. Outra coisa muito diferente é aquilo que Deus graciosamente pode nos dar e nos conceder além da medida. Ouça algo. Existe e existirá um sem número de crentes que fielmente contribui financeiramente com o Evangelho, com o reino de Deus, com a casa do Senhor, e não serão ricos. Pausa dramática, né? Antes de você pensar que o pastor está negando o que esse versículo diz, espere um pouquinho, vou fazer outra pausa dramática, sabe? Existe um sem número de crentes que já são ricos e que contribuem fielmente com as suas finanças, com o reino de Deus, com o Evangelho, com a causa do Senhor,
e não serão milionários ou bilionários. Outra pausa dramática. Uma coisa, irmãos, e é isso que precisa ficar muito claro nas nossas mentes. Uma coisa é aquilo que eu e você podemos ter, isso de forma natural. Esse jovem aqui vai ter muito dinheiro, isso de forma natural. Ele vai ser o rei. Ele vai ser o detentor de todas as riquezas da sua nação. Isso ele vai ganhar de forma natural. Outra coisa, irmãos, é aquilo que Deus irá lhe conceder como resposta da sua generosidade. Então tem duas coisas aqui nesse texto. Existe o que nós podemos adquirir de forma natural. E existe aquilo que nós podemos receber de Deus de forma graciosa. As duas coisas estão presentes aqui. É por isso que eu preciso ensinar você o seguinte. O que, pastor? Estude, viu? Estude. Estude. Trabalhe. Trabalhe, se esforce para ser o melhor funcionário que você puder ser. E faça, irmãos, em nome de Jesus, boas escolhas profissionais. Porque tem gente que trabalha, tem gente que estuda, né? Estuda assim valendo, mas que não sabe escolher, né? Não sabe aí optar por boas escolhas profissionais e a coisa não vai para frente. Então você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer boas escolhas profissionais, e isso vai aumentar a probabilidade das coisas darem certo na sua vida. Isso é o que? O natural. Agora vem o sobrenatural, e é essa lógica desses dois versículos. Você unir o natural ao sobrenatural, você unir o natural à graça de Deus. O que é que você precisa além do natural? O que é que você precisa além do natural? Está no versículo 9, meu amado irmão. O que é que você precisa fazer, né? Além do natural? Versículo 9, leia aí, em nome de Jesus. Honra com os teus bens. É isso que nós precisamos fazer. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus como chefe das nossas finanças. Crendo, agora voltando ao versículo 5. Confiando que Deus é capaz de suprir. E no versículo 9, prova-se que Ele realmente supre as nossas necessidades. Nós precisamos sair com isso em mente. Devolver ao Senhor aquilo que Ele nos tem dado e nos dado 10 vezes mais. Contribuir com a causa de Deus, crendo que a bênção do Senhor irá nos acompanhar. Amém, amados irmãos? Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.